Fala, CryptoCampers! Eu espero que vocês estejam muito bem. E no dia de hoje nós estamos inaugurando aqui um quadro no nosso canal do YouTube, o quadro que vai te atualizar sobre os próximos movimentos do preço, tá? Olha só, eu tenho um recadinho para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal e quer receber os novos vídeos e todas as novidades que a gente tem para postar durante todo esse ano de 2024, que é o melhor ano para cripto, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixa o seu like também para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas e cai para dentro que hoje o vídeo tá demais. I Bora? get down. Bora lá, pessoal. É o seguinte, hoje nós vamos analisar o Bitcoin e conforme a gente for aí avançando nos nossos vídeos, nós vamos aí receber indicações de vocês. Fala para mim aqui nos comentários qual é a criptomoeda que vocês querem ver na próxima análise, que eu vou trazer aqui para vocês aqui na minha tela, com indicadores de sentimento, on-chain e também com análise aqui um pouco mais técnica, que nós utilizamos o Smart Money para dizer para a gente aonde que está a liquidez do mercado, para onde será que o mercado vai a partir do momento que a gente olhar para o gráfico. E olha só, pessoal, a gente está muito perto do halving, né? A gente está aí aproximadamente a 49 dias do halving. Isso significa que a gente sim está vivendo um momento de alta pela especulação, pelo FOMO aí do halving, tá? Só que é o seguinte, a gente vai ver sim o preço cair nos próximos dias quando a gente se aproximar muito do halving ou no dia do halving, tá? E por que que isso acontece? Nós temos uma frase muito famosa no mercado de cripto que é compre no boato e venda no fato. Né? Porque os ativos de cripto normalmente eles são especulados com antecedência a de fato ali aquela situação acontecer, aquele objetivo ser alcançado. E quando a gente tem o objetivo sendo alcançado, normalmente a criptomoeda, ou no caso o Bitcoin aqui do halving, vai cair porque as pessoas estão 100% ligadas na especulação. E quando elas atingem ali o lucro absurdo, muitas pessoas que não conhecem o mercado de cripto, não conhecem como ele pode ser manipulado, algumas criptomoedas, inclusive, que têm menor market cap podem ser manipulados, acabam perdendo dinheiro porque estão comprando topo, beleza? E o nosso objetivo aqui é fazer com que você esteja sempre à frente desse mercado, sendo atualizado aí, não só com análises fundamentalistas, mas também com análise técnica para te dizer quais são os próximos movimentos do preço, tá bom? Bom, vou puxar aqui a minha tela para a gente dar uma olhada aqui em algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Bitcoin está muito próximo aqui. Então, do nosso halving, aproximadamente 49 dias e 7 horas, a gente vai ter então ali 210 mil blocos minerados, que vai ser aí na data estimada dia 18 de abril de 2024, tá? E aí a gente vai ter o corte de emissão do Bitcoin. Se você não sabe o que é corte do Bitcoin, de emissão do Bitcoin, vai lá no nosso canal do YouTube e você vai descobrir ali várias aulas que falam sobre o Bitcoin, que falam sobre o que é uma criptomoeda e como elas foram formadas, a sua história e enfim, também falamos dessa parte do corte de inflação, de corte de emissão, tá bom? Pessoal, aqui no gráfico eu queria trazer dois racionais para vocês que podem acontecer, o plano A e o plano B, tá? Basicamente, galera, a gente está na região de Smart Money que foi deixada lá atrás, lá em 2021, né, quando muitas pessoas acabaram comprando o topo, achando que a partir do momento que a gente tivesse o rompimento dessa região aqui anterior, né, essa região aqui anterior, a gente poderia ter o preço então ali muito mais alto do que ele chegou. Após romper aqui, muitas pessoas entraram compradas, deixaram aqui muita liquidez e basicamente o preço despencou praticamente 80% num período aí aproximado de 412 dias, um pouquinho mais de um ano. Então tem muitas pessoas que estão travadas aqui e já estão realizando lucro ou muitas delas vendendo no 0 a 0
assim que o Bitcoin está chegando muito próximo aqui do all-time high, que é a nossa última alta histórica, beleza? E como nós estamos basicamente numa região de smart money, é natural que a gente tenha ali um recuo do preço, a gente tem uma correção no preço, que é basicamente ali realização de lucro. Nós temos também os ursos, né, também predominando ali pela falta de pessoas que estão ali comprando como todos, beleza? Uma outra questão também, se você entende um pouquinho mais de análise técnica, você vai perceber que essa região, além de ser uma região de smart money, também é uma região que existem topos muito fortes, né? A gente tem esse topo e esse topo acabando de ser formado. Se ele não romper, vira um topo, né? Porque daí ele vai fazer a correção. Então, essa região é uma região realmente que o Bitcoin pode dar uma segurada por um tempo, tá? E por que que eu acredito que o Bitcoin possa segurar por um tempo? Porque a gente também está muito próximo do halving. Naturalmente, quando a gente vai chegando perto do halving, historicamente, a gente tem o preço muitas vezes fazendo ali o caminho contrário do que a gente imagina, né? O preço caindo. E pode ser que ele caia apenas no dia do halving, mas também pode ser que ele ande lateralmente aqui. No dia do halving ele possa fazer um movimento um pouco mais agudo de correção aqui para baixo, dando oportunidade inclusive para muitas pessoas que estavam esperando o preço do Bitcoin corrigir ali quando chegou nos 40 mil dólares, muita gente achando que o preço ia cair, que ia desvalorizar, ia ter a oportunidade de comprar de novo ali em 15 ou até mesmo 12 mil dólares, o que se provou impossível ao longo do tempo, mas aqui nesse momento o Bitcoin pode sim corrigir até aqui a região dos 46 mil dólares, que é uma região muito importante também, onde o preço formou uma base interessante, e assim, depois do halving, depois de tudo acontecer, uns 10, 15 dias depois do halving, historicamente falando, a gente pode ter então o preço do Bitcoin estourando essa região e atingindo os nossos objetivos, quem sabe chegando até 120 mil dólares ainda em 2024, que é um alvo super atingível que eu acredito muito que possa acontecer. Pessoal, a gente também está aqui considerando o RSI, que é o índice de força relativa, que a gente está numa região sobrecomprada também do preço. Então, eu sei que aqui a gente já estava sobrecomprado e mesmo assim o preço subiu. Mas quando essa região é frequentemente estressada, normalmente a gente sempre tem correções, como por exemplo aqui. Aqui a gente teve um estresse da região de sobrecompra, aqui também, depois aqui também, e depois a gente teve uma queda até ficar sobrevendido. Então, não é que o preço ele vai mudar de característica, não é que o preço ele vai mudar a sua tendência só porque o RSI está aqui em sobrecompra, mas o RSI precisa esfriar, vamos dizer assim, fazendo com que o preço trabalhe entre a região de 70 e 30 aqui do nosso RSI. Então sim, pode ser que o preço ande lateral para que o RSI dê uma esfriada aqui, ou pode ser que ele caia também com muita força para que a gente veja aqui o RSI voltar para dentro dessa região, mantendo-se aqui acima dos 50, né, que seria o ideal para o índice aqui mostrar para a gente uma força relativa de alta, né, e mantendo isso eu acho que vai ser bastante interessante. Outros indicadores que eu gosto muito de utilizar para curtíssimo prazo, inclusive, eu digo, que é basicamente o volume, né, de negociação ali, barra por barra, aonde eu consigo enxergar quais são os volumes totais ali em compra e venda e qual é o predominante, no caso, né, da vela terminar vermelha ou verde. A gente consegue enxergar aqui nesse movimento muito agudo, né, que o Bitcoin chegou a 64.300 dólares aproximadamente. Depois a gente teve uma rejeição desse movimento, na mesma vela de uma hora, a gente teve uma queda expressiva, mas a gente também teve muitas compras nessa região, tá? E agora o que eu estou achando muito interessante é que essa queda aparentemente está perdendo a sua força, está com a sua força limitada, porque o volume também vem caindo, mesmo com o preço aqui mostrando as velas um pouquinho maiores do que anteriormente, um movimento um pouquinho maior, mas a gente vê o volume também diminuindo. Então, a força
versus a força do movimento versus o esforço que está sendo feito não está confluindo. Isso quer dizer divergência no preço. Então, conforme a gente vai analisando o preço aqui, a gente consegue identificar que provavelmente essa queda aqui já está ficando um pouco exausta, tá? Um outro indicador que a gente analisa de curtíssimo prazo é o long short ratio, que basicamente é a razão entre compradores e vendedores em números de traders, em números de contas, e seguindo a na nossa prática e não na tese, não na teoria, 98% das pessoas perdem dinheiro no mercado. Então a maioria sempre está errado. Quando esse indicador indica para a gente aqui vermelhinho, quer dizer que o preço tende a subir nos próximos minutos ou pelo menos horas. Outro indicador que eu utilizo é o Liquidations, e aqui para a gente ele está trazendo uma informação bastante interessante, porque a gente não teve ainda muitas liquidações aqui dos compradores nessa região. Então pode ser que provavelmente o preço busque também os 68 mil dólares, fique ali entre uma região de 57 e 68 mil dólares até o halving, aí a gente vai ver uma queda e depois uma alta novamente. Então a gente pode trabalhar dentro dessa região, já que a gente ainda não tem muitas liquidações. Apesar disso, a gente viu o Open Interest derreter aqui, né, até a casa dos 75 mil bitcoins, que basicamente mostra para a gente que o número de contratos diminuiu. O que é interessante para a gente enxergar aqui, que a gente precisa ter o long short ratio caindo com o open interest subindo, né? Basicamente, esses dois indicadores combinados e de repente as liquidações aqui, né, tranquilas, a gente pode ver o preço disparando no curtíssimo prazo para mostrar aqui para a gente que a nossa análise de sentimento basicamente está nos dando aqui, né, de informação do gráfico, tá bom? Outro indicador que eu utilizo aqui é o MVRV, que me dá uma análise um pouquinho mais on-chain, tá? O indicador MVRV, assim que ele atinge aqui a nossa região a partir do 7, 8, a gente tem ali bons pontos de venda. A gente está vendo, né, a realização, né, do market cap versus a realização ali do preço, basicamente fica bem distante aqui da nossa linha de realização, né? Então, isso é um ponto a se pensar, porque quando a gente está muito distante dessa linha, repare que o preço ele tende a buscar novamente, como se fosse um imã, essa linha azul novamente, ele fica abaixo dessa linha, são bons pontos de compra, depois ele vai, estica, fica longe da linha e assim sucessivamente ele vai seguindo nesse zigue-zague, ficando longe da linha, voltando para a linha, ficando longe da linha, voltando para a linha. Aqui a gente já está bem distante da linha, porém o indicador Z-Score mostra para a gente que a gente ainda está muito longe de atingir essa região aqui do 7 ao 8, que seriam regiões de venda. Eu consideraria uma rotação de carteira a partir do número 6 aqui, né, do Z-Score, aonde a gente já vai ter uma possibilidade de realizar lucros aí muito bacanas, até porque a gente ainda está longe de atingir essa região, e a partir disso a gente consegue ter uma visão bastante clara do que a gente está enxergando. Beleza? Pessoal, a análise de hoje é a seguinte. Nós temos o Bitcoin, então, em 60 mil dólares nesse exato momento, fazendo um movimento de rejeição, né, no diário. A gente está vendo basicamente um movimento de rejeição do preço, exatamente nossa região de Smart Money, na região também de resistência dos últimos anos, né, dos últimos rounds bull markets que a gente teve aí, e provavelmente a gente vai ter um movimento lateral desse momento, indicando para a gente volatilidade também. Então, quando a gente tem movimento lateral, logo em seguida a gente tem volatilidade, pode ser para alta ou para baixa, mas considerando todos os nossos fundamentos aqui no Bitcoin e análise on-chain, a gente sabe que o preço pode disparar. Beleza? Então, no curto prazo a gente vai ter uma queda e no futuro, aqui no longo prazo, dentro desses 40 dias, a gente pode ter aí essa lateralização, mas no longo prazo, nós acreditamos muito que o Bitcoin está prestes a subir e explodir, e você pode ficar fora disso se você não comprar hoje. João, compro agora Bitcoin
ou não. Se você não está exposto no mercado de cripto, vai lá, meu filho, e pega uma parte do seu capital, do seu patrimônio que você gostaria de investir, assumir o risco do mercado de cripto, porque não é uma indicação de investimento. Eu tenho pelo menos 99% do meu capital alocado em criptomoedas nesse momento e acredito muito que o preço do Bitcoin pode chegar a 120 mil dólares ainda no ano de 2024, contrariando muitos analistas por aí. Beleza? Então, se você não está exposto no mercado de cripto hoje, consideraria sim você se expor um pouquinho no mercado de cripto, gradativamente, fazendo sempre o seu DCA, fazendo a sua gestão de risco. Se você não entende sobre gestão de risco, por favor, procure informação sobre gestão de risco antes de entrar no mercado de cripto, porque foi o que me fez sobreviver no mercado de cripto até hoje, beleza? E é o seguinte, tá? Se você está exposto no mercado de cripto, é importante você já ter uma estratégia alinhada para o que você vai fazer a partir do momento que ali a gente tiver possibilidades de realização de lucro e, como eu sempre digo, a rotação de carteira. O que é rotação de carteira, Galão? Basicamente é você rotacionar, pegar parte do seu Bitcoin que já está com muito lucro e equalizar ali a sua carteira basicamente em dólar, por exemplo, ou uma outra cripto que a gente tem ali, que é o Ethereum, por exemplo, que a gente tem grandes narrativas nesse ano de 2024 ainda, e inclusive acredito muito que o Ethereum vai performar muito melhor que o Bitcoin nesse ciclo de alta, pelo fato da gente ter o efeito especulativo aí do ETF de Ethereum e também atualizações importantes que vão também levar consigo ali as criptos de segunda camada, né, com essa nova atualização e capturar todo esse valor com certeza. Então vai ser um efeito de mão dupla ali, tanto para as segundas camadas ali, criptos de layer 2, né, também para a própria criptomoeda, para a própria blockchain ali da Ethereum, vai capturar todo esse valor. Então acredito muito que Ethereum vai performar muito melhor. Hoje, inclusive, minha carteira está 40% em Ethereum, acreditando muito que a gente pode ter uma alta expressiva aí nos próximos meses, tá bom? Pessoal, no dia de hoje é isso. Eu queria que você não saísse desse vídeo sem se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber novas notificações e, por favor, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida da nossa análise no dia de hoje, como a gente se posiciona no mercado de cripto e também comenta aí se você tem alguma criptomoeda que você quer que a gente traga a análise no próximo vídeo, beleza? Tamo junto e